Olá, professor. Hoje eu e a Elo, a gente vai estar falando aqui no nosso podcast sobre. A gente vai tratar, né, das diferenças entre os modelos lineares. Fala aí, Elo. Oi, professor. Então, nesse nosso episódio aqui, a gente vai tratar sobre a diferença entre os modelos lineares e os não lineares. E falar também sobre, principalmente, aqueles. Do que eles têm em comum, né? E o que mais costuma aparecer entre eles. Então a gente vai começar falando sobre o mal entendido, né, que as pessoas têm, que é, por exemplo, que é um mal entendido frequente em torno da palavra linear. Para a gente chegar a esse mal-entendido, convém começar pela ideia de modelo. Um modelo é uma fórmula que descreve como uma coisa depende da outra. Temos dados, por exemplo, horas de estudo e nota na prova, e queremos uma expressão matemática que ligue uma variável à outra. E como a Elo disse, né, essa fórmula sempre tem alguns números assim que precisam ser determinados a partir dos dados que eles são apresentados a eles. Por exemplo, são os parâmetros, né, e são eles que ajustamos, principalmente para que a fórmula represente bem os dados que a gente recebe. Além disso, todo o modelo ele carrega normalmente um erro padrão, né? Porque nenhuma fórmula vai descrever os dados de forma perfeita. A estrutura geral é sempre a mesma, uma parte sistemática, que é a fórmula, somada a um erro aleatório. Isso vale tanto para o modelo linear quanto para o não linear. A diferença entre os dois é uma única coisa, um único ponto: a forma como os parâmetros entram nessa fórmula. E pegando essa fórmula, a gente pode ver que no modelo linear, os parâmetros eles entram de maneira mais simples, né? Que a gente apenas com somas e multiplicando assim, fica algo bem tranquilo de se entender, principalmente com uma fórmula que eu posso dar o exemplo, que seria colocar um y igual a beta zero mais beta mais um, beta um, quer dizer, vezes x, que essa seria uma fórmula bem simples de explicar, como se fosse uma equação do primeiro grau, onde cada parâmetro ele multiplica uma variável. Ou seja, e os resultados eles vão somando, né? Eles são somados depois da multiplicação. E daí é com essa estrutura que define o que chamamos de linear, né? E o mal-entendido que o Gustavo mencionou sobre linear, linear não significa que o gráfico é uma reta, significa que o modelo é linear nos parâmetros, e são coisas diferentes. E a gente pode perceber isso, né, que eles são diferentes. Por exemplo, quando a gente pega uma equação do segundo grau, esse gráfico ele expressa uma parábola, né? Não é uma linha reta, é uma parábola. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma curva ou uma parábola, ainda assim é tratado como um modelo linear. E é linear porque o que importa não é o formato da curva, e sim como os parâmetros aparecem. Nesse caso, eles continuam apenas somando e multiplicando. O, o termo x ao quadrado é apenas mais uma variável, calculada de antemão. Por isso, a regressão polinomial, mesmo descrevendo curvas, é considerada um modelo linear. Além disso, né, como a gente pode perceber, o modelo ele passa a ser não linear quando algum parâmetro entra de forma mais complexa. Assim, aumentando esse grau, ou, por exemplo, a gente adiciona uma divisão ou eleva alguma potência. Um exemplo desse crescimento pode se dar em conta de uma equação é, onde a gente tem beta vezes um valor, né, que a gente pode chamar de E, elevado a beta 1 vezes x, que apesar de ainda ser parecido com a nossa equação do primeiro grau, ela acaba tendo um grau de complexidade maior por ser algo que nem como a gente disse, né, por ter sido adicionado
uma elevação, uma divisão dentro da nossa fórmula. Então, como a gente pode ver, o parâmetro beta 1 ele está dentro do expoente, né? E não é possível reorganizar isso apenas só com uma soma e uma multiplicação. Esses modelos aparecem porque muitos fenômenos reais têm esse comportamento. Tem processos que crescem e depois saturam, formando um formato de S, como o crescimento de uma população, a adoção de uma tecnologia ou uma curva de aprendizado. É o caso do modelo logístico. Uma reta não consegue representar um teto natural como esse. Então, apesar dessas diferenças de forma, os dois tipos de modelos compartilham a mesma lógica, assim, no final de tudo, né? Eles têm suas peculiaridades, né? Então, ambos eles buscam a forma que apresenta o menor erro possível. Ou seja, ele tem pouca semelhança nisso. E, normalmente, o objetivo deles é minimizar a soma dos erros. E ambos servem para ser eles servem os mesmos propósitos, né, que seriam fazer previsões e compreender a relação entre essas variáveis. E o objetivo é o mesmo nos dois casos. A diferença é o caminho até ele, e é nesse caminho que surgem as diferenças práticas mais importantes. E como a Elo falou, tem uma dessas principais diferenças, né, é a forma como o parâmetro é calculado. Porque, por exemplo, no modelo linear, existe uma solução fechada, que seria uma fórmula que resolve o problema diretamente e fornece o valor exato, né? E, além disso, esse resultado é comprovadamente o melhor possível, sem ambiguidade, como a gente já como a gente pode ver no outro processo. No modelo não linear, não existe essa fórmula fechada. A estimação é feita de forma iterativa. Parte-se de um valor inicial para os parâmetros, aí calcula-se o erro e faz um ajuste na direção que melhora o resultado e repete-se o processo até a estabilização. É a mesma lógica de métodos numéricos como os de Newton. Então, a gente pode entender que isso traz dois cuidados que não existem no caso linear, que seria o resultado ele pode depender do valor inicial escolhido. E tem um risco, e um dos riscos mínimos locais seria que o método pode parar em uma solução que parece boa, mas não é a melhor possível, né? E a gente, foi como eu disse no método anterior. Uma forma de visualizar isso é imaginar a descida de uma encosta na neblina, né? É um exemplo assim meio bobo, mas dá para ter uma visualização melhor. Que seria em busca do ponto mais baixo, que é possível parar em um vale sem perceber que existe outro ainda mais profundo, né? Mais fundo ainda. E é a mesma coisa que acontece no modelo linear, porque no modelo linear isso não, quer dizer, não ocorre, né? Isso não ocorre no modelo linear, porque só tem um único mínimo e não aconteceria o mesmo fato. Ainda existem diferenças na inferência e na interpretação. No modelo linear, testes de hipótese e intervalos de confiança têm fórmulas exatas, e no modelo não linear, esses resultados costumam ser aproximados, válidos para amostras grandes. E os parâmetros do modelo linear têm leitura direta, ou seja, indicam quanto a resposta varia quando a variável aumenta uma unidade, enquanto no não linear, a interpretação depende mais da estrutura específica do modelo. Então, em resumo, a gente pode entender que o modelo linear sim, é simples de se entender, é exato e também é fácil de interpretar, né? E o não linear, consegue ser é um pouco mais complexo, mas ele é mais flexível, né? E ele é mais fiel a certos fenômenos, que, porém, com um custo menor, né? Um tanto computacional quanto de interpretação.
Um ponto importante é que esses 2 mundos se conectam. Um modelo exponencial, por exemplo, pode ser transformado em linear aplicando-se o logaritmo. Os modelos lineares generalizados, como a regressão logística, ocupam uma posição intermediária, com uma parte linear internamente e uma resposta de comportamento não linear. E pegando, juntando com o que a Elo falou agora, essa lógica ela pode se estender até um aprendizado de máquina, né? Que, por exemplo, uma rede neural, ela é essencialmente um modelo não linear, porém de grande porte, né? Com um número elevado de parâmetros. O ajuste desses parâmetros ele é feito pelo gradiente descendente, que é justamente o processo iterativo de calcular o erro e corrigi-lo gradualmente. Da mesma forma que a gente pode ver, como a gente falou anteriormente, sobre o modelo linear, onde ele tem uma maior exatidão e é mais flexível, né, para ser utilizado. E ele tem essa mesma ideia da regressão linear, só que em outra escala. Isso resume bem o equilíbrio central da modelagem. De um lado, a interpretabilidade dos modelos lineares, em que se compreende cada componente, e do outro lado, a flexibilidade dos não lineares, que capturam padrões mais complexos, mas funcionam como uma caixa preta. Então a gente pode pegar isso, esse exemplo, como que na prática, né, é a recomendação costuma, né, ela ser a começar pelo modelo mais simples, né? Então, se for resolver um problema, começar pelo mais simples, para aí sim ir evoluindo para modelos mais complexos. Por exemplo, ajusta-se o modelo linear e é possível que a gente pode observar os resíduos desse modelo, né? Para aí sim ir se adaptando. Se restar um padrão mais claro nos erros, ou se já se sabe que fenômeno satura ou cresce de forma exponencial, então às vezes nem faz sentido recorrer ao modelo linear como um padrão, né? Ou seja, simplicidade quando ela é suficiente e complexidade apenas quando o problema realmente existe. Não se trata de escolher um lado, mas de utilizar a ferramenta adequada a cada situação. É um bom resumo, né, para a gente estar encerrando aqui, mas as referências utilizadas que a gente pegou, elas estão no documento que a gente deixou anexado junto do áudio. Então, até a próxima, professor. Até mais!